Olá, internauta, você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook PT na Câmara e também pelas páginas dos nossos convidados de hoje, os deputados federais Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e também o deputado federal Pedro Czai, do PT de Santa Catarina. E o assunto hoje é de suma importância. Vamos conversar sobre educação. O que Bolsonaro e sua equipe econômica estão fazendo com a educação no Brasil? É mais uma tragédia deste desgoverno. Mas para isso nós vamos conversar aqui com os deputados, nossos convidados, deputado Zeca Dirceu, tudo bem? Deputado Pedro Czai, bem-vindos ao PT na Câmara mais uma vez. Obrigado. Deputado Zeca, suas considerações, não finais, mas sim iniciais, sobre a educação no governo Bolsonaro. Primeiro, feliz de estar aqui, agradecer o Pedro que vem também debater com a gente, um deputado muito experiente, com vivência grande na área da educação, que é uma área que eu sou apaixonado, viu, Carlos? Eu acho que a educação é a grande ferramenta, sem dúvida nenhuma, que a gente tem para transformar, para tocar, para mexer, mudar para melhor a vida das pessoas. O Bolsonaro, ao longo da campanha eleitoral, ele já tinha se revelado em vários aspectos, perigoso, com ódio, a gente já percebia ali muita coisa ruim. Da educação, eu confesso, o Pedro pode dar a opinião dele, até que não tinha aparecido tanta coisa. Foi mais ali no final, aquela agressão contra as universidades, tentando calar os movimentos que aconteciam no segundo turno. Mas agora, cada dia que passa, cada semana, são fatos, são decisões, são falas que deixam evidente que há por parte dele e do governo praticamente quase que um ódio contra a educação. A educação virou inimiga do governo, virou inimiga do presidente da República. As trocas de ministros, os ministros, o perfil de cada um à frente do Ministério da Educação mostra que ninguém está ali para melhorar, para ampliar, para avançar, para consolidar nada. Eles estão ali para destruir, para fazer luta política e agora atacaram na frente que é mais preocupante, que é a frente financeira. Tiraram grande parte do orçamento da educação. No começo parecia que seria das universidades apenas, por uma luta ideológica, uma luta de entendimento. Não. Pegaram a educação básica, pegaram todo o conjunto da educação, que é a área que teve o maior corte de todo o governo. Se fosse um corte menor que outras áreas, ou parecido, a gente não estava falando o que nós estamos dizendo aqui. Então, é brutal, é agressivo, parece que é uma decisão política de governo de destruir a educação. É claro, cabe a gente denunciar isso, mobilizar forças e reagir. Eu estou otimista, porque eu estou vendo gente ir para a rua, estou vendo manifestações acontecer dentro das universidades, das escolas, dos colégios estaduais. Eu acho que o Bolsonaro não vai ter sucesso na estratégia dele, não vai destruir a educação, não vai colocar num retrocesso na educação do país, mas, é claro, cabe a nós trabalho, tarefa, ação, e o debate aqui um pouco tem esse sentido. Certo. O deputado Pedro Czai, que também é professor, né? É isso, eu queria cumprimentar o Zeca Dirceu, que eu tive até a oportunidade de ir lá no Paraná, num grande evento que ele organizou lá no Instituto Federal, e demonstra esse compromisso com a sociedade, com o povo brasileiro, e principalmente paranaense. Eu queria sintetizar 3 pontos. No governo Lula e no governo Dilma, se fez uma opção política, que a educação era estratégico para o desenvolvimento do país. Se a gente pega o gráfico no aumento dos recursos para ciência e tecnologia, aumentou nos nossos governos. Criação de institutos federais, mais de 400 campi no Brasil inteiro e no interior desse país para formar qualificação profissional e também inovação tecnológica. 18 novas universidades federais. Educação básica. Eu fui relator, inclusive, do Brasil Carinhoso, que era investir, e a Dilma tinha essa sensibilidade, desde a educação infantil, mostrando e demonstrando que da universidade a educação infantil. O segundo elemento que nós temos que avaliar, já no governo Temer, a partir do golpe à democracia, o Temer veio com uma proposta de congelamento para 20 anos nos investimentos, nos chamados gastos primários, e atingindo a educação, a saúde. O governo Bolsonaro aprofunda essa legislação, não quer mexer e não quer revogar a emenda constitucional 95. Esse é o primeiro aspecto. Agora, a terceira síntese que eu faço, e aí, na esteira do que o deputado Zeca Dirceu colocou aqui, a minha síntese é aqui. Tem problema econômico, tem desemprego, e eles chamam de ajuste fiscal ou adequar o orçamento
cortando recursos da educação. Essa é uma justificativa econômica, fiscalista, do ministro da Economia, Paulo Guedes. O segundo lado da mesma moeda é perseguição ideológica à escola pública, à universidade pública e às instituições federais. Ao invés do Paulo Guedes crescer a economia, gerar emprego, gerar aquecimento econômico, consumo, para gerar contribuição tributária, para voltar a ter mais recursos para investir nas políticas públicas, ele mantém o congelamento dos investimentos na área social, como a educação, mantém a estagnação econômica e justifica o combate ideológico, que é aí com o perfil ideológico de um ministro, né, totalmente despreocupado em construir alguma coisa, e aí a concordância é de destruir a escola pública, universidade pública, instituições públicas, que são as responsáveis por 95% da ciência e tecnologia neste país. Se nós ver cada estado da federação, desenvolvimento de muitas das empresas veio das universidades públicas. Então, portanto, não é problema do aluno, do professor, do técnico administrativo, que tem que reagir, tem que ir para a rua. É o problema da sociedade brasileira. Se nós permitir desmontar o que se fez durante 40, 50 anos nesse país, nas instituições públicas, efetivamente vai para a próxima geração o estrago, o retrocesso, o desmonte. Nós não vamos permitir, e aí a reação, a mobilização está nos animando a fazer com que aconteça mobilização e a retomada. Quando hoje uma reitora de um Instituto Federal diz, nós vamos até julho, a partir de julho nós vamos fechar o Instituto, isso é um escândalo. Então resolve o problema ideológico do governo para ampliar o setor privado, particular. E, de outro lado, busca a política fiscalista para pagar juros e serviços da dívida, que está liberado, e atingir o povo brasileiro com o não direito à educação. A educação é um direito fundamental do nosso povo. Nós estamos ao vivo pelas páginas do Facebook PT na Câmara e também pelo Facebook dos deputados federais Zeca Dirceu e Pedro Kizai, que são os nossos convidados de hoje aqui no PT na Câmara para conversar sobre os cortes na educação promovidos pelo desgoverno de Bolsonaro. Deputado Zeca Dirceu, 30% de cortes no repasse de recursos às universidades federais e aos institutos federais também. Por que Bolsonaro age desse jeito, deputado? Olha aí, a gente precisa lembrar que tudo começou com uma fala, um anúncio, né, do ministro da Educação, o novo ministro, né, de que esses cortes seriam apenas em 3 universidades. Coincidentemente, óbvio que não, né, em 3 universidades que tinham relações muito distintas com o movimento estudantil. Acho que a Universidade da Bahia, que tinha realizado já um grande evento, a UNB, que está em vias de organizar aqui, e uma terceira... Federal Fluminense. A Federal Fluminense também. Então, assim, começou com uma ação, né, meramente ideológica para atacar, agredir 3 universidades que têm um entendimento ou relações políticas que vão além, né, do que pensa o governo ser adequado. Né? Houve uma reação muito forte por causa desse preconceito e aí acabou sendo estendido a todas elas. Né? Eu acho que é um misto, né, de decisão de governo do ponto de vista orçamentário, econômico equivocado, de entender que a educação não é uma coisa importante, que ali é uma despesa desnecessária. É um misto também com preconceito, com questão ideológica, né, de achar que tem que atacar as universidades para se manter numa posição política, para ter alianças, para poder agradar uma parcela da população. Eu às vezes me assusto, não sei se o Pedro acaba vendo isso também, se você vê, Carlos, né? Tem gente de boa fé que acredita nas mentiras que vão sendo criadas, acredita nas fake news e acha que essa guerra que o Bolsonaro pretende implementar, por exemplo, contra as universidades ou contra a educação, ela realmente faz sentido. Tem gente que pensa assim, tem que destruir para depois construir de novo. Por quê? Porque eles criam fake news. Tem droga dentro das universidades, como se isso fosse uma coisa generalizada em todos os locais, né, que dentro das escolas tem comunista, tem ideologia de esquerda, e aí vai criando um caldo que tem apoio talvez de pouca gente, mas é 10%, é 20%, é 30% da população. Então acho que a gente tem uma tarefa muito grande, por isso a importância da comunicação, que é de desfazer as fake news, de mostrar que nas universidades tem coisa muito boa, positiva. Grande parte das universidades, grande parte das ações, grande parte dos professores, dos alunos são pessoas de bem, são pessoas excelentes que já deram e têm dado e precisam dar uma contribuição fantástica ao país.
Eu vi os casos da Universidade Federal do Paraná. Eles criaram lá uma campanha na internet, criaram uma página no Facebook, né, ridicularizando a fala do ministro que disse que nas universidades se faz balbúrdia. Né? Então eles estão mostrando o que é balbúrdia feita dentro das universidades. São trabalhos de pesquisa, de extensão, de inovação fantásticos, que já impactaram lá no Paraná, a agricultura do Paraná, que impactam a indústria, a pesquisa, a extensão, a tecnologia que surge, né, desses trabalhos, tem sido importante para a saúde pública, para a vida. Então eu acho que a gente tem agora esse desafio, mostrar o que e o quanto de bom é feito nas universidades e o que e o quanto de bom acontece na educação, nas creches, nas escolas, nos colégios, nos institutos federais. Nós temos um trabalho de pesquisa lá no Paraná, por exemplo, que está possibilitando produzir cerveja a partir da mandioca, de uma região que produz muita mandioca, né, e criou dentro do Instituto Federal pesquisa com os alunos, alunos de 20 anos, de 22 anos, que já estão criando um produto que vai ter mercado, que vai ter renda para um bagaço, para um resto que tinha lá da mandioca, né, nas usinas, indústrias de farinha e de amido no Paraná. Então eu acho que a gente precisa dialogar com a população, mostrar isso para que muita gente não se deixe levar por fake news, e aí a gente tem a força para convencer o Congresso a não deixar esses cortes prosperar. Eu penso, Pedro, que a cada decreto do Bolsonaro nós tínhamos que criar aqui um projeto de decreto legislativo cancelando, alterando aquele decreto e liberando dinheiro para as áreas que são estratégicas. Eu fui prefeito 2 vezes. Eu tive que cortar na minha época de prefeito, tive que tomar decisões amargas. Agora, nunca cortei de áreas estratégicas como é a educação, como é a saúde, né? Um governo, quando ele é governo para o povo, ele tem prioridades, e ele coloca o povo como prioridade. Está evidente que o governo do Bolsonaro, a prioridade é outra. É agradar os bancos, os banqueiros, é agradar as indústrias de armas. Está aí as notícias dessa semana, né? As ações da Taurus explodindo por causa de um decreto que dá arma, inclusive para criança, para jovem, para adolescente. Então não é um governo que pensa no Brasil, por isso não pensa na educação. Só para complementar um pouco essa informação do deputado... Em vez de armas, livros, né? Essa era a nossa grande bandeira do segundo turno, inclusive. Sei. Eu fui votar com um livro na mão e guardo essa foto com honra. É isso aí. O professor e economista Márcio Pockmann escreveu um artigo, né, que corrobora o que o deputado Zeca Dirceu e o deputado Pedro Cusai estão falando aqui. As universidades brasileiras respondem por 95% das pesquisas no país. E sobre mestrado e doutorado, o Brasil tem 230 mil doutores e 650 mil mestres. Tem 8 doutores por 100 mil habitantes. O Brasil, 8 doutores por 100 mil habitantes. No Reino Unido, são 41 doutores por 100 mil habitantes. Então, agora, o que é grave nisso, que muitos desses doutores, com os cortes no orçamento, a pesquisa é atingida diretamente, e esses doutores que são brasileiros, infelizmente vão sair, vão para outros países do mundo, onde nós poderíamos ter ciência e tecnologia aqui no Brasil. O próprio ministro de Ciência e Tecnologia admite que a corda já está no pescoço, que precisa recuperar o orçamento de ciência e tecnologia para continuar o Brasil produzindo tanto conhecimento. Se nós lá em Santa Catarina, por exemplo, temos a Embraco, nasceu na Universidade Federal. Se nós temos a VEG, nasceu na Universidade Federal. Se nós temos a soja produzida aqui lá no Brasil, nasceu a produtividade dela em pesquisa de Universidade Federal. A Embrapa, cada R$1 da Embrapa investido, retorna para a economia 12,7, segundo a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É isso que nós estamos fazendo, é transformar o Brasil em industrialização de médio e alta complexidade, e não só commodities que nós queremos. Como que vai ser feito? Ciência e tecnologia. Agora, quando o Nicoleles, né, o Zeca Dirceu conhece bem ele também, é um grande cientista brasileiro, o Miguel Nicoleles, ele diz o seguinte, sobre esse momento de cortes no orçamento e eleger as universidades como inimigas da própria sociedade brasileira. Quando as universidades de um país viram inimigas de um governo, é porque o governo já virou inimigo do povo há um bom tempo. Eu acho que já há mais de 100 dias esse governo virou inimigo do povo, porque quando vira inimigo da universidade, da escola pública, dos institutos federais. E eu acho que o Zeca falou uma coisa boa aqui. Nós temos que mostrar agora para a sociedade brasileira as coisas boas que estão dentro de cada instituto.
O Instituto lá de Luzerna tem que mostrar sua pesquisa. O Instituto lá do Paraná vai para a rua mostrar para o povo o que está fazendo de bonito. As universidades públicas. E fazer com que o governo... E aí tem uma proposição legislativa que a nossa bancada, através da deputada Margarida Salomão, é apresentar um projeto de lei para revogar esse decreto de contingenciamento. Então a bancada está agindo, a bancada está denunciando, mas a bancada está reagindo. Como nós vamos apresentar várias emendas para não destruir a previdência pública do povo brasileiro, que o Guedes, coincidentemente, está hoje aqui na Câmara mostrando que quer botar dinheiro para banqueiro, privatizando a previdência pública, que vai atingir também a educação, também os professores que vão ser as maiores vítimas da reforma da Previdência ou desmonte da Previdência Pública, a educação brasileira, da creche até a universidade. Então nós precisamos fazer o bom combate, fazer a denúncia e dizer que Brasil a gente quer. E os estudantes, é a hora de vocês reagir, ir para a rua e dizer, nós temos direito a estudar nesse país. Esse país é para os brasileiros, não é para uma meia dúzia, não é para uma elite, é para o povo. O povo conquistou direito, filho de agricultor, filho de trabalhador, filho de empregado doméstico, direito a estudar, como na minha Universidade Federal da Fronteira Sul, eu estou dizendo que é uma conquista da nossa região em Chapecó, cada 40 alunos que entram lá, 36 é da escola pública, ou 90% dos que frequentam nossa universidade é aluno da escola pública em universidade pública. Essa conquista nós não vamos permitir que seja destruída. Pedro, de forma sábia aqui, citou, né, algumas empresas, instituições de Santa Catarina que deram certo, que geram emprego, geram renda, são as maiores do mundo, porque tiveram uma base e motores elétricos. Do seu crescimento, a pesquisa, a ciência, a tecnologia, a inovação e a educação. E a gente precisa lembrar as empresas nacionais, a Petrobras, a Embraer, só são o que são porque teve pesquisa, porque desenvolveu tecnologia, e isso foi feito junto com os doutores, com os mestres, com os cientistas, com os engenheiros, que a educação do Brasil formou. Então, quando se ataca, né, a ciência e a tecnologia, quando se agride, né, a pesquisa, a inovação, não é um ataque só à educação. Quando agride as universidades, está agredindo a agricultura, a indústria, o emprego, que todo mundo está assistindo, está esperando, quer, necessita, que qualquer governo tem que proporcionar à população. Então, é uma jogada, é uma ação, né, perigosa contra o país, a soberania, o desenvolvimento. Então precisa de muita luta, de muito envolvimento. Quem está assistindo lá, comente, curta, mas compartilhe, espalhe, né, essas informações, esse debate aqui, para que as coisas não passem batido e daqui a pouco a gente, de 6 meses, 1 ano, venha a ter dissabores, né, prejuízos, resultados negativos muito maiores do que foi em 2016, 2017. Estamos indo aí para o segundo semestre de 2018, 3 anos perdidos de coisa ruim, de coisa negativa. Nós queremos reverter isso. Nós temos ainda 2 minutos, mas eu gostaria que os senhores comentassem 2 assuntos ainda rapidinho. Um é o corte do MEC de 47% dos recursos do Fundeb. E o outro, 15 de maio, a greve nacional da educação. Eu acho que é do FNDE, né? FNDE é 47%, né? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Isso. Boa essa pergunta, e é bem, né, Zeca? O Zeca foi prefeito, eu fui prefeito de Chapecó. A educação infantil, o ensino fundamental é responsabilidade dos municípios. Os municípios não vão construir creche, escola, quadra, ônibus só com a sua receita. O FNDE tinha um programa revolucionário que permitia, através do PAR, do Programa de Ações Articuladas, recursos federais para implementar a infraestrutura necessária para as escolas públicas brasileiras. Quando eles cortam 47% do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é uma violência. Então, portanto, quando eles estão dizendo que só a universidade é inimiga, a educação pública virou inimiga desse governo e nós temos que reagir. Desde a creche, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior e a ciência e tecnologia, juntamos todos, pais, alunos, cidadãos desse país. Nós, em nome do Brasil, da soberania desse país e do futuro do Brasil, nós precisamos compreender, estudar letras, muita letra, muito livro, e ao mesmo tempo, nesse momento histórico, muita luta. Letras e lutas, nós vamos mudar esse cenário desfavorável que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Eu acho que é uma questão de prioridade. O governo fala que não tem dinheiro, fala que o país está quebrado, mas acaba de anunciar agora a criação de 2 novos ministérios
para fazer aqui Sei. o toma lá da cá e conseguir apoio para uma proposta que é horrível, que é criminosa, que é a da reforma da Previdência. O governo oferta, e saiu em vários jornais, né, 40 milhões para cada deputado que vai votar a favor da reforma da Previdência. E houve um loteamento muito grande de cargos de segundo, terceiro escalão. Eu tenho, viu, Pedro, um requerimento que eu fiz, foi aprovado, a Câmara encaminhou a Casa Civil e eles teimam, depois de 4 meses, e não responder o requerimento. Não querem passar uma coisa que é básica. Qual é a lista de todos os nomeados do governo Bolsonaro do dia 1º de janeiro até hoje? Por que querem esconder? Porque é um número muito grande de pessoas que estão ocupando cargos sem nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de necessidade. Então, muitas vezes, é uma questão de prioridade, né? Eu acho que qual que é a solução? Primeiro, não reduzir investimento em educação, em ciência e tecnologia, em áreas estratégicas. Você vai ter que fazer cortes que sejam em outras áreas. E a outra ação, essa é a fundamental, porque essa é a permanente, né? O Brasil precisa voltar a crescer, a gerar emprego, a se desenvolver, para aumentar a arrecadação do país e a gente não viver esses dilemas de cortes, de contingenciamento. Para voltar a crescer, não é com reforma tributária, com reforma trabalhista, com terceirização, isso se mostrou errado, ineficiente, né? Para voltar a crescer, é política de crédito, né? É política de incentivo à indústria, à agricultura, né? Para o Brasil voltar a crescer, é a volta do consumo interno, a população tem que ter salário. O que o governo faz? Acaba com a política de reajuste do salário que vinha dando certo, que era o mínimo que dava consumo para o nosso país. Então, a economia depois ajuda a educação a ter o orçamento que é necessário, não para manter. O que nós queremos, né, Pedro, não é manter, é fazer o que o Lula fez. É fazer o que a Dilma fez, a cada ano ampliar investimento em educação, criar novos programas. Eu acho que o dia 15 agora de maio, né, essa mobilização nacional, né, de greve, de paralisação, de luta, especificamente sobre a educação, tem tudo para dar certo. Quero incentivar e parabenizar os jovens, os estudantes que estão mobilizados, que estão agindo na internet, mas também nas ruas, nas escolas, nas universidades. Parabenizar os professores, né, os diretores, reitores dos institutos, das universidades, até mesmo das estaduais, que sabem que precisam lutar junto por estarem fazendo esse movimento, que com certeza vai dar certo, vai ter o meu apoio e a nossa participação. Boa, é dia 15, ó. Contra os cortes no orçamento da educação, da creche até a universidade, na ciência e tecnologia, e contra o desmonte e a privatização da Previdência Pública, para você ter o direito de envelhecer bem e se aposentar bem, com o mínimo de dignidade nesse país. Dia 15, vamos nos ver nas ruas deste país. E agradecendo, né, você que acompanhou até agora o nosso programa, eu quero terminar aproveitando aqui o Letras, Livros e Lula Livre. São os 4 L's aí, Letras, Livros e Lula Livre, né? Com certeza. Boa. Um abraço, pessoal. Lula livre para o Brasil ficar livre.